Mais um exercício de verdadeiro ou falso. Será que para todas as endorrelações R e ST em um conjunto A, vale essa igualdade? A composição de R com a interseção entre ST é igual à interseção entre R composta com S e R composta com T. Então a pergunta é, será que a composição de relações distribui sobre a interseção de relações? Uma igualdade corresponde a duas inclusões, e essa é uma boa maneira de examinar o problema das igualdades entre conjuntos sempre. Investigar se o conjunto da esquerda está contido no conjunto da direita e se o conjunto da direita está contido no conjunto da esquerda. Relações são conjuntos, a gente vai usar essa estratégia aqui. Então vamos começar investigando se vale a inclusão da esquerda para a direita. Será que a composição de R com a interseção entre ST está contida na interseção entre R composta com S e R composta com T? Bom, se isso acontece, todo objeto que é elemento do conjunto da esquerda, que é uma relação, vai ser elemento também do conjunto da direita. Eu sei que aqui eu tenho uma relação, então os elementos desse conjunto são pares ordenados. Então, para eu provar a inclusão de conjuntos, eu tomo um elemento genérico no conjunto da esquerda. Como eu já sei que o conjunto é uma relação, os elementos são pares, já vou tomar um objeto assim, nesse formato. Pego um elemento nesse conjunto. Então, é um par ordenado nesse conjunto, né? Um par ordenado nessa relação. E o que eu quero é conseguir chegar lá no final da prova a garantir que esse é também um elemento da relação aqui à direita. Se eu tenho um elemento numa interseção, para eu garantir que eu tenho um elemento numa interseção, eu tenho que garantir que esse objeto é um elemento do primeiro conjunto e também é um elemento do segundo conjunto. Então, eu tenho que concluir S primeiro, sei lá, para manter a ordem, que XY é um par que está na relação R composta com S, e tenho que conseguir garantir também que XY é um par que está na relação R composta com T. Quando é que eu tenho um par numa relação que é uma composição de relações? Quando isso acontece, é porque apareceu algum elemento intermediário. Eu tenho X e algum outro elemento Z na relação R, primeiro aqui, e esse Z, junto com o Y, na relação, que é essa interseção com T. Aqui eu tenho uma interseção, então ZY pertence a S e também a T. Tá, é bom a gente não perder de vista onde que a gente está indo, né? A gente quer chegar aqui. E aqui também, vamos olhar um de cada vez. Para eu ter um par XY nessa composta, tem que ter um elemento intermediário. Eu tenho que conseguir sair do X e chegar nesse elemento intermediário pela relação R, e partindo desse intermediário chegar no Y pela relação S. E a gente consegue fazer isso aqui, ó. Eu tenho XZ em R e ZY em S. Então, como XZ pertence a R e ZY pertence a S, X e Y pertence a R composta com S. E vai funcionar do mesmo jeito para a gente chegar em XY na composta de R com T. Eu tenho XZ em R e tenho ZY em T. Então, como XZ pertence a R e ZY pertence a T, temos que XY pertence a R composta com T. Um par está na composta é porque tem um elemento. Eu saio do X, consigo chegar no Y na composta, é porque eu saio do X, consigo chegar em alguém, que eu chamei de Z, por R, e saindo desse alguém eu consigo chegar no Y por S. Mesma coisa aqui por T. Então, consegui esses dois, como XY pertence a R composta com S, e XY pertence a R composta com T. Vou tirar esse logo aqui e emendar a frase, né? Temos que XY está na interseção. Pronto. Ficou lindo. Um rascunho já prontinho. A inclusão para esse lado vale. Mas a gente não estava investigando só uma inclusão.
A gente estava investigando se essa igualdade era verdadeira. Se valer também a inclusão para o outro lado, a igualdade vai valer. Então vamos investigar a outra inclusão. Será que R composta com S, interseção R composta com T, está contido em R composta com S, interseção T? Se funcionar, se essa inclusão vale, é porque quando eu pegar um objeto genérico no conjunto da esquerda, eu vou conseguir desenvolver um raciocínio e garantir que esse objeto também é um elemento do conjunto da direita. Para eu garantir que eu tenho um par na composição de relações, eu tenho que conseguir um elemento, qualquer um serve aqui. X está relacionado com esse elemento pela relação R, e esse mesmo aqui relacionado com Y pela relação que é a interseção entre S e T. Então, aqui eu preciso do tal objeto, que eu ainda não sei quem vai ser, relacionado com Y, tanto por R, S, quanto por T. Ela está na interseção. Tá, então vamos ver se aparece esse objeto. Daqui o que eu tenho? Eu tenho XY, tanto na relação que é a composta de R com S, quanto na relação que é a composta de R com T. E aí tem esse elemento intermediário aqui e aqui que a gente estava querendo. Ah, mas o problema é que pode acontecer que aqui eu tenha um elemento intermediário, vou chamar de Z, e aqui pode ser que seja outro. Então eu tenho XY na composta de R com T, significa que tem um elemento intermediário, mas podia ser um outro diferente daquele ali, podia ser um W. Então, eu precisava da garantia de que é o mesmo que está em S e em T, para eu poder ter o par na interseção. E pode ser que não seja o mesmo. Essa inclusão aqui, então, não vale. Eu devo conseguir montar um exemplo. Eu preciso de relações R e S, T, de modo que tem um par XY em R, um ZY em S, R também tem um par XW com Z diferente de W, e esse par WY também está em T. E aí, se tudo isso acontece, a gente vai ter um XY nessa interseção e não vai ter o XY nessa composição. Vamos montar o exemplo, então. Então, essa outra inclusão deu falsa. A gente precisa de um conjunto A com pelo menos 4 elementos, né? X, o Y, o Z e o W. Aí tem uma relação R, que tem dois pares. XZ e XW. A relação S tem o par ZY. E a relação T tem o par WY. E aí, se a gente fizer a composição de R com S, o que a gente tem? X, Z, ZY, o XY está na composta. XW, ninguém aqui começa com W, pronto, acabou. Então, a composta de R com S tem o XY. A composta de R com T vai ter XZ, aqui ninguém começa com Z, pula para o outro. XW, WY, a gente vai ter o XY por causa desse W aqui. E agora, se a gente fizer a interseção entre R composta com S e R composta com T, são o mesmo conjunto, dá ele mesmo. Se a gente fizer a interseção de S com T, não tem nada em comum. Aqui eu tenho um par XY, aqui eu tenho um par WY. Z ZY é diferente de WY, se os Z e o W são diferentes, eles não têm nada em comum, deu vazio. E a composição de uma relação qualquer com a relação vazia é vazio. Logo, esse aqui não está contido nesse. Aqui tem um elemento, aqui não tem elemento nenhum.
partes Y não pertencem ao conjunto vazio. Conseguimos um exemplo onde a inclusão não vale.